que cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Todo ser humano busca relacionamentos. É impossível viver sozinho nesse mundo. Uma pessoa que não interage com outras pessoas pode chegar à loucura ou até mesmo cometer uma fatalidade. Afinal, é inerente ao homem estar com outros da mesma espécie. Nessa busca incessante por relacionamentos, aparecem diversos desafios. Afinal, cada pessoa tem um mundo dentro de si, e lidar com ideais opostos nem sempre é tão fácil. Alguns, para evitar a fadiga, simplesmente se satisfazem com relacionamentos superficiais. Acham muito melhor ficar escondidos do que revelar o seu eu verdadeiro para os outros, por medo das críticas e conflitos. Pessoas assim, com certeza acharão mais dificuldades ao enfrentar seus problemas, pois apesar de terem tantas mãos para apertar diariamente, no fim da história estarão sozinhas, confinadas em seu mundo interior. É muito fácil sorrir para todo mundo, mas é ter um ombro no momento que precisamos chorar. É simples encontrar ouvidos quando queremos contar uma piada, mas e quando precisamos desabafar? Cultivar um relacionamento com profundidade dá um trabalhão, é verdade. Precisamos ter paciência e disposição. Disposição para gastar dinheiro, de perder algumas horas de sono, de abrir mão de alguns momentos de estudo ou leitura, de aprender a escutar, disposição para quebrar o orgulho e saber pedir perdão em determinados momentos. Relacionamentos íntimos não são fáceis, porém, sem dúvida alguma, são os mais prazerosos. Trazem muito mais alegrias, mandam embora nossa solidão. Amigos de verdade nos apoiam, nos dão broncas merecidas, nos alertam, emprestam dinheiro, dão risadas das nossas piadas sem graça. Os melhores amigos acham a gente o máximo. Como é gostoso se relacionar, não é? Mas quando paro para meditar em tudo isso, como sempre, surgem muitas dúvidas. Por que com Deus é diferente? Nós buscamos relacionamentos ideais com seres humanos que são tão falhos, há tantos conflitos, divergências, e isso é absolutamente normal quando se trata de criações diferentes. Mesmo assim, nós conseguimos conviver com essas pessoas. Ainda com tantas diferenças, podemos ser felizes com o próximo, mas com Deus existem tanta instabilidade, com Deus há tantas dúvidas. Muitas vezes buscamos a ajuda de todas as formas, com todas as pessoas e todos os meios, e parece que nós só lembramos de Deus quando não há mais saída. Então o alfa se torna a nossa última opção. Deus é tão perfeito e ainda assim há muito mais dificuldade em cultivar um relacionamento verdadeiro e profundo com Ele do que com qualquer outro ser humano na Terra. O vemos como alguém tão distante, tão ocupado ou sério, e esquecemos que Ele é nosso Pai, um Pai tão bondoso, amoroso e presente. Ele se preocupa com cada pequeno sofrimento que passamos e está sempre disposto a socorrer-nos. Portanto, intensifique a sua busca por Deus, por ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Procure ter um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Não deixe Deus fora dos seus sonhos e planos. Não deixe Ele só para os domingos. Conviva com Ele. Seja chamado amigo de Deus como Abraão foi chamado. Seja lembrado por aquele que andou com Deus, assim como Enoque. Aproxime-se dele para conhecê-lo. Você não precisa ser um mestre em teologia para isso. Basta conversar com o Pai. Lembre-se que ainda que todos te abandonem, no fim de tudo, Ele sempre estará com você. Pense nisso. Oi, pessoal, bom dia. Nós aqui de novo. Como que vocês estão? A gente está aqui para estudar com vocês a lição hoje, lição número 3, Juvenil. Como que vocês aí já estão com a revista, a Bíblia na mão? Aqui, Flávia, né? Marcas do Evangelho, estudando juntos. Uma lição maravilhosa esse trimestre. Está muito bom, né, pastor? Maravilhoso, maravilhoso.
E eu sou o pastor Ednilson, estamos aqui junto com essa classe abençoada, esses adolescentes, né, esses juvenis maravilhosos. De 15 a 17 anos. Isso. E quem está do nosso lado aqui? Eu, a Sara, eu era do Juvenis, gente. Infelizmente não estou mais com vocês. Felizmente tive que abandonar vocês aí por esse tempo, né? Saí da classe dos Juvenis agora. E agora estou aqui tendo a honra de poder participar de uma aula para vocês. Muito da lição 3, né? E qual te dá a lição, Sara? Vamos falar juntos? A fé é o nosso relacionamento com Deus. Eu quero deixar aqui uma frase, né? Qual frase? O fundamento principal para o nosso relacionamento com Deus é a fé, né? Trocando em miúdos, né? Nós precisamos de ter uma fé bem fundamentada. E a minha frase é... Como que eu vou falar? Esqueceu? Esqueci. Fala você, Sara, a sua frase. Bom, a minha frase é: sem fé é impossível agradar a Deus. E a minha frase é, sabe qual? A obra sem fé. Sem fé. A fé sem obra é morta. Olha, saiu a frase, galera. Muito bem, então a fé sem obra é morta. E o cristão que anda com Deus, o justo, vive pela fé. Olha, outra frase saiu aí. Então, gente, ó, cada um já deu uma frase. Isso, nós estaremos então estudando, né, sobre a fé e o nosso relacionamento com Deus, né? Porque está tudo interligado. Gente, vamos fazer um negócio? Coloca aí a sua frase. Coloca no chat a sua frase da lição. Em relação à fé, a respeito da fé. Isso, cada um vai montar uma frase sobre a lição. Sobre começando a fé e o nosso relacionamento com Deus. Isso. Muito bem, quero ver a frase de vocês. Agora que a gente já, né, se conheceu e todo mundo está aí, sabendo o título da lição, já pegou Bíblia Revista, já acordou, está bem esperto, nós vamos, Sara, fazer sabe o quê? Falar sobre o like! Gente, olha só. Eu sei que vocês estão meio dormindo ainda, mas já está na hora de vocês levantar, dar o like, compartilhar para os amigos de vocês, publicar nos status, no Instagram, em tudo. Isso aí. Compartilhar, ó. E comentar. Comentar, gente. Comentem. Estejam interagindo aí com a gente no chat, dá um like e é isso, não se esqueça. Porque toda vez que você comenta, o YouTube vai entender que esse vídeo é importante. Isso e desta forma você vai estar fazendo a obra de Deus, fazendo o ID de Jesus. Onde você for, você está falando de Jesus. Então vamos orar para começar a nossa aula. Vamos orar com o pastor Ednilson. Vamos orar. E logo após a nossa oração, vamos começar de fato a nossa aula. Senhor Deus, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui, falando da tua palavra, falando, Senhor, dessa ferramenta maravilhosa que é a fé. Senhor, que possamos aprender nessa manhã como nos relacionar melhor contigo, a cada dia mais. Vem estar conosco, nos orientando para a glória do teu nome. Amém. Gente, minha cabeça é terrível. Enquanto a gente estava orando, eu, Senhor, tenha misericórdia, que essa aula seja maravilhosa. Mas eu pensei, sabe o quê? Não. Vocês assistiram um vídeo aí na abertura? Pois é, gente. Olha que equipe maravilhosa é esses jovens da nossa igreja. Parabéns, Juvenil, que tem tido um relacionamento com Deus maravilhoso diante da sociedade, diante das pessoas, nas suas famílias, em suas casas, né, Sara? No evangelismo. Foi muito bom aí assistir esse vídeo aí. Espero que vocês tenham visto vocês aí, né, no vídeo. Então, vamos lá? Textuário, né? Textuário, Sara. Vamos lá, então. Eu vou ler o textuário com vocês. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Muito bem. Agora, nós vamos também, Sara, convidar aqui vários alunos. E eles vão estar trazendo para a gente a leitura bíblica em classe. Então, com vocês aí, Amanda, coloca para a gente a turminha falando a leitura bíblica em classe. Pai Juvenis, eu sou a Rafa e estou aqui para fazer a leitura bíblica em classe que se encontra em Hebreus 11:1. E diz assim:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus crer que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A paz do Senhor. Hoje eu vou ler Hebreus 11:11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos, de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, pois viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Agora, o que é fé? O que é fé? A gente está falando aí sobre esse conceito, né? No nosso tema, falando que a fé e o nosso relacionamento com Deus é muito importante. Mas o que é fé para vocês? É claro que muitas vezes ouvimos falar de fé, mas o que vem a ser isso? Vamos também estar passando agora um vídeo, com os nossos colegas aí nessa nossos área. Colegas. Vamos ver a resposta. Senhora, vem aqui, senhora. Vamos lá. Tudo bom? Tudo bom? Como você tá? Pode não, Ira, né? Porque Como que você está? Tô bem. Então vamos lá. R$2 um presente misterioso. Presente misterioso. Ai, que fofo. Abre e mostra pra câmera, por favor. Ó, se for meme. A câmera tá ali, viu? Amiga, calma. Ai, eu caí. Ai, mentira, agora eu pegar R$2. Agora responde. O que é fé? Então, como que eu resumo isso? Acho que fé... Acho que fé é quando você, acredita em alguma coisa. Você depositar, uma esperançazinha. Acho que é isso o resumo de fé. Muito obrigada, é isso aí. R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso, velho. Por favor, mostre pra câmera. O que é fé? É pra responder? Óbvio. É o firme fundamento daquilo que nós não vemos? Exatamente, parabéns, hein? Muito obrigada. Vamos lá agora para outra pessoa. Oi, Tainara. Oi. Tudo bom? Tudo bem. R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso. Abre e mostra pra câmera. Agora responde. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você acredita que vai acontecer. Fé é você confiar em Deus. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Se a senhora não... R$2 ou um presente misterioso? Presente misterioso, porque eu sou curiosa. Então vamos lá. Abre, fazendo favor. Que esse negócio? Mostra pra câmera. Ah, não! Meu Deus! O que é fé? Fé é a convicção dos fatos que... Ai, calma! Fé é a certeza do... Ai, calma aí. Tô nervosa, eu sei. Fé...
É a certeza dos fatos. Fé é a convicção das coisas que se esperam. Não precisa de ser de acordo com o dicionário Aurélio. Fé é a certeza dos fatos. Fé é a convicção das coisas. Fé é a convicção das coisas que se esperam e a certeza dos fatos que ainda não aconteceram, que não se vê. Muito bem. Olha, Sara, legal a participação aí do pessoal, falando, cada um dando a sua opinião do que é fé. Uns falaram com muita certeza, outros com dúvida. Muito bem, turma. Quem respondeu aí o que é fé. E agora nós vamos entrar nos tópicos. Sara está com a sua revista aí no seu PDF. Abre aí para acompanhar. Quem está com a revista em casa, vamos acompanhar a nossa lição. Que está falando aí o que é fé. O firme fundamento e prova. Fala para a gente, pastor, sobre isso. Em Hebreus 11 fala dessa questão do que é fé. Ele traz uma resposta a respeito disso. O que é fé? E ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e é um fundamento inabalável. É como se toda a estrutura para que ela seja formada, por exemplo, se você vai construir um prédio, aquele prédio não é assentado em cima da terra do nada, assim, não começa lá colocando as lajotas, tem que ter um fundamento, e um fundamento firme, senão aquele prédio desmorona, não é verdade? Então, a fé é esse firme fundamento que todos nós precisamos estar estabelecidos, assentados acima dele. E a Bíblia, ela tem muitas promessas para nós. Deus nos dá muita promessa através da sua palavra. E todas essas promessas, elas estão sustentadas. O que está debaixo destas promessas é a nossa fé que temos em Deus. Esse é o nosso firme fundamento. Então eu posso, para ilustrar aqui, fazer de conta, eu e minhas ideias, fazer de conta que o pastor Ednilson deu uma dica quando a gente estava estudando, e eu vou falar para vocês. Faça de conta que você tem que ficar numa certa altura. Para ser bem simples, uma altura de uns 50 centímetros a mais, você pega uma cadeira e sobe nela. Isso. E o que é o fundamento? O que está te mantendo de pé? Naquela altura, né? Vamos dizer Qual é assim, a fundamentação que tem ali? É a cadeira. É a cadeira. Se você derrubar a cadeira. Se a cadeira cair, se a cadeira for frágil, então eu vou cair. Então a fé é isso aí. É algo que me sustenta. Uma coisa que vai me trazer, firmeza, né? Por isso que é um fundamento, uma coisa, tem que ser algo firme, que vai me sustentar. Então, nós, servos do Senhor, devemos estar firmados em algo firme, que é a fé em Cristo Jesus. Então, gente, fica aí a dica aí para vocês. E essa fé deve... De onde que vem a fé? Mas fé. A fé é isso, é esse firme fundamento. E como é que eu posso ter fé? Quem nos dá a fé? Será que a gente compra em algum lugar? A gente consegue alguma mercadoria? Não sei. Comprar da internet? Bom, quando nós conhecemos Cristo Jesus, né? LX. Quando nós conhecemos Cristo, ao reconhecer o seu sacrifício ali na cruz, que a gente entrega o nosso coração ao Senhor e deixa Ele controlar, dominar a nossa vida, guiar os nossos passos, já é um gesto de fé, né? Sim, mas eu só posso adquirir essa fé se eu ouvir alguém falando sobre essa mensagem da cruz. E como ouvirão se não há quem pregue? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem do próprio Deus. Nós adquirimos fé e Deus nos concede essa fé. Então isso não vem de vós, é dom de Deus. E Deus nos capacita a ter cada vez mais fé. Sara, você tem uma pergunta aí para fazer, que está aí no seu caderno? Qual é a sua pergunta? Bom, estou prestando atenção aqui, e aí me veio assim a pergunta. Tá, e Deus, Ele pode exigir de nós a fidelidade? Sim. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o relacionamento de Deus, que nós temos que ter com Deus, Deus exige de nós a fé. Mas a fé, como eu disse aqui, ela não é uma coisa que você tem que conquistar por seus próprios méritos, porque Ele já te deu isso. Você tem que, ao ouvir essa voz, atender ao chamado. E aí,
aos poucos Deus vai acrescentando essa fé no seu coração. Então eu posso dizer que eu decido também ter fé. Sim. Eu decido crer em Deus, simplesmente assim. Existe até um livro que é preciso ter fé para ser ateu, né? Sim. E aqui, para crer em Deus, para ter fé, é preciso decidir. Eu creio que Deus existe, então eu vou seguir o Deus que eu creio que existe, e esse Deus é o Deus eterno, aquele que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer. E na palavra de Deus também diz que nós podemos buscar, né? Está aqui no terceiro ponto aqui do primeiro tópico, o dom do Espírito. Nós podemos buscar isso, né, pastor? Então, assim, Deus pode exigir de mim, né, a fidelidade, como, né, foi dito aqui, o caráter, né, ele vai exigir de mim esse caráter cristão, essa fidelidade a Ele. Porque isso é um relacionamento. A gente, quando vai escolher amizades, a gente olha para várias situações, né? E gasta tempo para fazer uma boa amizade. E o relacionamento com Deus, a gente tem que gastar tempo. E esse relacionamento com Deus nos faz muda o nosso caráter. Isso é muito legal. Sim. Muda o caráter. Quanto mais você anda com Deus, o seu caráter fica mais parecido com Deus, mais transformado. E se eu acho assim, minha fé é tão pequena, tão pouca, eu posso pedir. Olha que legal, que a Bíblia nos dá essa palavra. Se a gente buscar, se a gente pedir, Deus acrescenta a nossa fé. Os discípulos, os apóstolos, eles oraram, eles pediram a fé. Né? Tá aqui que em Efésios 2:10, né? Fala da realidade por meio das boas obras, né? A fé. Quando a pessoa crê, tem fé em Deus, as boas obras vão vir. Automaticamente ela vai fazer algo bom, né? Algo que agrada a Deus. Então, é por isso que, voltamos a dizer, aquela frase, sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus nos dá, por meio da sua palavra, fé, nós alcançamos com um caráter transformado, porque quanto mais estarmos em relacionamento com Deus, essa fé vai aumentando, nosso caráter vai sendo transformado, e nós temos aí o dom do Espírito, né, que são vários frutos. O fruto do Espírito começa a se estabelecer em nós, com várias características maravilhosas, inclusive o de a verdadeira salvação, né, que está e por meio de obras, de boas obras, nós estaremos demonstrando aquilo que o Senhor fez em nosso coração por meio da fé. Então, mas Deus exige que o nosso relacionamento com Ele, a gente está falando sobre relacionamento também, tem de haver essa fidelidade, esse compartilhamento de fé. Por exemplo, se você muitas pessoas, a lição está dizendo aqui, muitas pessoas exigem que para que você tenha um relacionamento com outra, só vou me relacionar com ela se ela for do mesmo status social que eu, ou se for uma pessoa, né, fisicamente bonita, ou se ela tiver dinheiro, né? Então, Deus, o que Deus exige de você? A fé. A fidelidade. Deus só exige da gente a fé, a fidelidade. Assim, eu acredito, Sara, fala pra gente aí, você acredita, você hoje com 18 aninhos, olha, saiu dos juvenis, né, que é até 17 anos, vai estrear, e está estreando aí a terceira lição com jovens. Me conta, na sua pequena trajetória aí com Cristo, você acha que a sua fé tem aumentado? Você acha que hoje confia mais assim, como é? Conta pra gente aí um pouquinho assim, se você... Olha, acredito que sim. Com certeza a minha fé só tem crescido cada vez mais. E às vezes a gente lida com algumas coisas que a gente pensa assim, nossa, será que é possível? Será que essa coisa é possível? Como que isso foi acontecer? Não sei o que lá e tal. Mas aí a gente crê, a gente confia e a gente tem fé de que vai dar tudo certo, e eu só tenho tido mais e mais fé, graças a Deus. Graças a Deus a minha fé tá boa ainda. Tá aumentando, né? Tá aumentando, isso aí. Porque a fé, gente, ela nos traz descanso. Sim. Quando nós temos fé, Juvenil, quando você tem fé, quando você entrega a sua vida ao Senhor, você descansa. Geralmente as pessoas que têm mais fé, elas são menos ansiosas. Então, galerinha aí ansiosa, entrega para Deus, descansa. Eu sei que é fácil falar, não é fácil na prática, mas entrega para o Senhor, descansa nele, confia nele e ele vai fazer.
A sua vida pertence a Deus, o controle é dele. Então, quando você entrega a sua vida ao Senhor, as suas ansiedades, seus desejos, seus sonhos, descansa nele. Isso é fé. Isso é confiança. Isso agrada a Deus. Deus é adorado. Deus é adorado quando nós temos totalmente fé, quando a gente entrega totalmente nossa vida ao Senhor, a gente não se preocupa, porque como o pastor disse aqui, né, que está no segundo ponto, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Nós, no nosso cotidiano, a gente tenta agradar às vezes as pessoas, a gente às vezes abre mão, né, dos nossos horários, do nosso tempo, às vezes do momento de descanso, alguma coisa que você ia fazer ao seu interesse, mas você abre mão. Para quê? Para se relacionar com alguém. Então, criar um relacionamento com as pessoas não é fácil. Agora, o mais interessante é que com Deus não era para ser assim. Com Deus era para ser fácil. Mas nós, seres humanos, temos dificuldade. Maior dificuldade de relacionar com Deus. Sendo que Ele está o tempo todo do nosso lado. O tempo todo disponível. Ele nos ama realmente como nós somos. Independente de como somos, o que temos, ou da nossa aparência, ou do nosso poder aquisitivo, do nosso conhecimento. Deus nos ama. Né? Verdade. Isso é legal. Agora, como a Flávia falou, a Sara também, é muito fácil falar de fé. É fácil. Agora, quando você está passando por momentos, né, que a sua fé, o seu caráter é moldado e Deus quer te fortalecer na fé, aí você, né, pensa um pouquinho mais. Mas quanto mais o seu caráter é transformado pelas questões, pelos momentos de difíceis que você passa, porque Deus quer, como Pedro diz, né, que nossa fé ela é purificada, nossa fé ela é purificada, assim como o ouro, né, ele passa pelo fogo para que tira todas as impurezas, para que cada vez mais nos parecemos mais com Cristo. E isso é dolorido, isso é difícil, mas o importante é sabermos que Deus, Ele nos dará uma fé maravilhosa e podemos ter um relacionamento muito maior com Ele. Tem um texto que Agostinho diz que ter fé, olha o que ele diz, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Então, na prática é isso. É você assinar lá embaixo e deixar Deus escrever a sua história. Tem coragem, Sara? De você pegar um cheque, assinar e entregar na minha mão e eu posso gastar como eu quiser? Porque a fé é você entregar algo para alguém e deixar Deus fazer, escrever a sua história. Deixa Deus usar. Deixa Deus escrever a história. Então é isso. Olha como é lindo, né? E agora, falando de cheque, e que recompensa que eu tenho se eu tiver fé durante toda a minha vida, caminhar com fé, viver em Deus, confiando de que Ele vai escrever a minha história pelo menos da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, talvez não do jeito que eu quero, né? Porque às vezes a gente pensa de um jeito e Deus escreve de outra forma, totalmente diferente. Qual a recompensa que eu terei disso? Sara, fala pra gente aí, quando você faz algo, você está esperando alguma coisa em troca? Olha. Sempre, né? Porque, gente, jovens, adolescentes, juvenil e até alguns idosos. Vamos ser sinceros, que todo mundo, todas as pessoas, sempre que fazem alguma coisa, as pessoas, até às vezes nem sempre, tipo assim, às vezes a pessoa nem tá lembrando que pode receber. Mas aí no meio assim, que ela tá no meio do processo, ela lembra, nossa, eu posso. Talvez aí que eu ganho isso em troca, né? Ela começa a caprichar. No fundo, ela né? faz uma coisa assim, com um carinho a mais, né? Só pensando naquela coisa que ela pode ganhar em troca. E realmente, infelizmente, esse é o mal da humanidade. Sempre mais querer hoje, né? algo em troca. Ainda mais né? hoje, que a gente sempre quer assim, a gente vai entrar no computador, a gente coloca um login e senha, e aí tem um resultado que a gente está buscando, né? Sempre aquele negócio de troca. Eu faço isso e eu recebo aquilo que eu estou pensando em receber. Eu te dou os meus dados e você me dá o entretenimento. Só que o relacionamento com Deus é diferente. Mas também tem os cara de pau. Aqueles que já
falam de cara assim, o que eu vou ganhar em troca? É verdade. Tem essas pessoas. E com Deus aí? Fala pra gente como Pelo que menos seria. essas pessoas são bem sinceras, né? Não, eu quero alguma coisa em troca. Já deixa bem claro. Vou ganhar alguma coisa, senão não vou ganhar. E tem uns que falam assim, quando você pede um favor, R$10, R$50, tipo assim, não vou fazer nada de graça. E com Deus, gente, tem Deus tem um recompensa? propósito muito especial para nós. A lição passada diz assim, deixa eu ver aqui. O que está falando aqui? Esqueci. Cristo entende você, Cristo nos entende. Cristo sabe o que eu preciso, o que eu quero. Mas a vontade dele está muito acima do que eu quero. Às vezes os nossos pensamentos, às vezes não, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus quer coisas muito mais além, muito mais grandiosas que a gente nem imagina. Deus tem um céu preparado para nós. Deus tem bênçãos incontáveis. Só que a gente vive na mesquinhosidade, né? Aquela coisa mesquinha, né? A gente tem uns pensamentos mesquinhos. Senhor, se o Senhor me der isso, tá bom demais. Deus tem coisas grandiosas para nos dar. E se a gente for, né, buscar só aquilo que nós queremos, Deus vai dar aquilo que nós queremos. Será que vai ser bom para a gente? Não, Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem o melhor para você, Juvenil. E é Deus por tem isso o melhor que pra cada um de nós. é por isso que muitas vezes Ele nos faz passar por caminhos que às vezes nós não queríamos passar, né? Mas é preciso passar por esses caminhos, porque Ele tem coisas muito maiores. Porque Mas para Deus- isso tem que passar pelo caminho que Ele quer. Às vezes Deus nos direciona a um caminho difícil, porque Ele quer que a gente tenha maturidade. Ele precisa que nós tenhamos algumas experiências, porque lá na frente, Deus conhece o nosso dia de amanhã. Então, lá na frente, você vai poder contar a sua experiência, vai servir para muitas pessoas, né? Você vai poder usar a sua experiência, porque às vezes a gente vive contando a experiência dos outros. Sim. Mas Deus quer que a gente tenha a nossa experiência. Vai poder contar o seu testemunho lá no culto dos jovens. Isso aí, lá no culto dos jovens, né, Sara? Você vai falar lá as grandezas, né, de tudo que Deus fez. Mas para isso, é preciso de andar, muitas das vezes, num caminho difícil. E Deus não é um gênio, né, da lâmpada, que a gente vai lá, esfrega na lâmpada e tem 3 desejos. Se fosse hoje, Sara, o que você pediria? 3 desejos. Difícil, né? Porque é muito difícil. E geralmente, se vocês percebem, quando acontece isso, né, nos desenhos e tal, todos eles têm consequências, já observaram? Eles são atendidos e as consequências não são boas. Isso eu lembrei agora. Mas Deus não é o gênio da lâmpada. Deus, ele sabe o que é melhor para nós. É verdade. Ele ouve o nosso pedido, ele atende às nossas orações, mas ele atende da forma dele, no tempo dele, como ele quiser. Mas a gente está falando de fé. Você conhece alguém assim que venceu usando a fé como fundamento da sua vida? A gente Bíblia tem a gente tem a galeria dos heróis. A Bíblia fala, né, a respeito da galeria dos heróis da fé. Sara, fala pra gente aí. Sara, tá na revista, na Galeria da Fé. Enquanto a Sara vai achar ali, para concluir aqui, pastor Ednilson, eu fico impressionada com essa parte aqui da recompensa. Juvenil, quero deixar um recadinho para você. Não se preocupe com o que você está pedindo hoje. Não pare de pedir. Mas lembre-se que a vontade é de Deus e Ele vai fazer aquilo que Ele quiser, porque Ele sabe o que é melhor para você. Então, sempre que orar, ora, mas fala com Deus. Senhor, faça a tua vontade. O próprio Jesus, quando Ele orou ao Pai, Ele disse, faça a tua vontade. Então, se fosse possível, faria aquilo, mas se não fosse possível, que Deus fizesse a vontade dele, porque a vontade de Deus é soberana. E Deus sabe o que é melhor para nós, Ele nos ama. A única coisa que Ele exige de você, Juvenil, você, Sara, de mim, do pastor Ednilson, é a fidelidade. Deus não exige nada mais além da fidelidade, porque quando somos fiéis a Ele, a palavra dEle, o nosso caráter é mudado, a nossa vida é transformada e com certeza alcançaremos a melhor de todas as bênçãos, que é a vida eterna. Fala pra gente, Sara, da Galeria da Fé, aí um pouco dos nomes que tem lá. Quem são esses nomes aí? Abel, Enoque e Noé.
Então, Conta são pra esses gente aí um pouquinho. primeiros, né? Esses Nessa três época primeiros, nessa época tinha a Bíblia para eles, porque eu falei aqui que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra. Sabe que tinha a Bíblia antigamente? Não, ele não tinha Bíblia, era ouvir mesmo. Era uma tradição oral, né? Eles exatamente. ouviam falar sobre Deus e eles venceram toda aquela cultura. A Bíblia fala que na época de Noé, o pecado já cheirava mal às narinas do Senhor, né? Tanto que ele trouxe o dilúvio e acabou com a raça humana daquela época. Então, mas Noé, ele conseguiu, né, romper toda aquela cultura podre daquela época por meio da fé. Então, por isso que esses, Abel, Enoque e Noé, foram grandes homens da antiguidade. Enoque andou com Deus, olha só, e Deus para si o tomou. Ele andou tanto com Deus que chegou um momento e falou assim, fica comigo aqui, você está muito longe de casa. Está pertinho de mim. E Abel, né, ofereceu um sacrifício ao Senhor. O interessante é que eles vinham ouvindo, né? Desde Adão, né? Adão passou para os filhos e eles foram ouvindo e crendo. Isso. E crer. Isso que é a fé, é crer naquilo que não vê. Eles não viram, mas eles creram. Noé nunca tinha visto um dilúvio, nunca tinha acontecido um dilúvio, mas ele creu e toda a família dele foi protegida, foi guardada naquele dilúvio. Quais são os outros aí, Sara? Os outros, vamos lá. Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Abraão é o pai da fé. Pai da fé. E o interessante é que Deus, ele se agradou tanto de Abraão, de Isaac e Jacó, que ele se intitulou o quê? Sendo o Senhor deles. Senhor deles, né? Então, eu sou o Senhor de Abraão. Eu sou Deus, né? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Toda vez que ia se apresentar para algum profeta, para Moisés, por exemplo, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é muito lindo isso. E Abraão, que exemplo, né? Quem é de nós que poderíamos atender ao chamado de Deus? Olha só, vai, leva o seu filho, o seu único filho, ao monte e o apresente-me em sacrifício, né? Ofereça a mim em sacrifício. E Abraão obedeceu e ele foi reconhecido por esta fé. Né? E Sara, né, também, ela creu, ela era estéril e a sua idade estava avançada, Sara, né? mas ela creu e aí Deus deu a ela, né, o filho da promessa, né? Isso. São exemplos, né, de grandes heróis para nós hoje. A gente não tem que colocar como herói o super-homem, porque é tudo mentiroso, tudo mentira, são né? criados, né? Eles não fazem nada, são efeitos. Esses são os nossos heróis. São os efeitos tecnológicos aí que fazem voar, fazem acontecer. São os efeitos lá, igual o Abraão e a Amanda faz aí, quando tem que editar, são edições. Mas esses aqui, da Galeria do Herói da Fé, não tem edição. Realmente são aconteceu. Fé que viveram a vida real. A fé deles foi provada e eles foram aprovados. Com né? certeza. E qual outro, Sara? Tem mais um aí, José, Moisés e Raabe. Sim, olha só que legal. Eu achei interessante se colocar esses três aqui. Será por que colocaram os três juntos, né? Moisés, José e exemplo Raabe. de fé. O José era filho de Jacó ali, já tinha uma orientação, né, judaica. Moisés, que era um grande líder. E Raabe. Quem era Raabe? Quem era Raabe? Sabe, Sara, quem era Raabe? Eu sei, eu só meio embolado para explicar. Mas é aquela mulher que amarrou os panos lá e jogou assim para os espias. Isso. Pois é, mas eu acho legal que o que eles tinham em comum é que todos eles perdoaram. Eles amaram, perdoaram. José perdoou os irmãos dele que tinham negado, né, que tinham vendido, que tinham traído ele. Ele perdoou e através da vida de José, toda a família, o povo de Canaã, né, que toda ali, Jacó e seus filhos, né, os outros irmãos José, foram protegidos da fome, foram guardados. E através disso, a geração deles, né, o povo cresceu, se multiplicou e viveram anos ali no Egito. E aí depois veio Moisés, que também foi usado por Deus agora para tirar esse povo do Egito. E aí eu acho linda a história de Raabe, gente, porque ela era uma prostituta e ela não ouviu de Deus, ela ouvia falar pelos viajantes, as pessoas falando do Deus de Israel. E ela creu. Gente, isso é lindo demais. A fé veio pelo ouvir, ela ouviu o que Deus fazia através da nação de Israel.
né? Ela conhecia os milagres, tudo, né? A travessia do povo, no mar e tal. Tudo aquilo que estava acontecendo lá na caminhada do povo, ela foi sabendo, as coisas foram chegando até ela e ela foi ouvindo, e ela creu. Olha a importância de você levar o evangelho, a importância de você falar, porque não importa onde vai chegar nos corações e Deus fará a obra. E Deus, ele olha muito essa questão da fé no coração. Olha só, Raabe está lá na galeria dos heróis da fé, no meio de José, Moisés, Abraão, o grande líder, Abraão, né? Está lá, destacado. Enoque, que andou com Deus, né? Então, irmãos, vale a pena termos fé nesse Deus maravilhoso. Isso só nos mostra que Deus pode transformar vidas, né? E através de Raabe, o povo mais uma vez foi abençoado e ela foi guardada. Então, para nossa conclusão, aí, né? Maravilha. Nós temos agora... Vamos falar da oferta, mas antes nós vamos orar. Quero convidar você, Juvenil, para orar. A gente vai fazer uma oração. Por quê? Nós queremos orar para você para que Deus possa abençoar a sua vida no dia de hoje, que nesse dia você possa ficar atento aí ao que Deus pode falar no seu coração, através da palavra, através dos louvores, através até mesmo de algo que pode acontecer, ou no seu coração, o Espírito Santo possa falar aí com você. Que você seja um instrumento, que você tenha fé realmente em Deus. Que mesmo se sua fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda. Você conhece o grão de mostarda, Sara? Conheço. Lembra? Eu plantei, gente, um grão de mostarda. Eu plantei a sementinha para ver como seria. E olha, a mostarda, ela cresce, fica até 5 metros. Eu tirei uma foto, podia ter postado, né? Uma foto. É enorme. Então, se a nossa fé for pelo menos o tamanhozinho de um grão de mostarda, o Senhor com certeza vai se alegrar de você. Então, tenha fé. Vamos orar. E, enquanto isso, você já vai pegando a sua oferta aí, para que você possa ofertar na casa do Senhor. Nós vamos orar e depois da oração você vai ofertar. Nós temos um louvor maravilhoso para você ouvir enquanto oferta. Sara, o que o pessoal pode aí, quem ainda não participa aí, tem um voto, podem ajudar a gente? Fala aí, Sara. PicPay, Pix, vai estar aí aqui embaixo. Vai estar na descrição também. Quem não tiver PicPay ou Pix, pode acessar a conta da igreja. Pode também trazer à noite para ofertar aqui na igreja. E tem o voto dos 1000 valentes, que é para a gente comprar esse terreno aqui da igreja. E é isso. É isso aí, oferte, participe, não fique de fora. Deixa Deus te usar, venha fazer parte dessa família, venha abençoar e ser abençoado. Então vamos orar? Vamos orar, pode orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta aula, porque nós aprendemos mais de Ti. Também pedimos a Ti a favor dos alunos que estão ofertando, dos nossos colegas, ó Pai, visitantes, que todos os visitantes sejam bem-vindos e abençoados, ó Pai, que todos sejam, ó Pai, comovidos, ó Pai, que eles possam entender, Senhor, a grandeza, Senhor, do Teu amor, ó Deus, que todos nós possamos ter envolvidos por este amor, Senhor, ter fé em Ti, depositar em Ti, Senhor, nossa confiança. Abençoe cada um que estará ofertando nesta manhã, venha abençoar e prosperar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Então vamos aí agora, que você já ofertou, né? Já está aí com o seu dinheirinho na mão aí. Dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Da salvação, só Tu és Jesus.
construir a sua vida no fundamento que é Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é o nosso fundamento. Vai, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar. Agora só vocês, eu vou construir. Eu vou. Agora que vocês já ofertaram, muito bem. Sara já ofertou? Já, com certeza. Nilson ofertou? Já. Eu também já ofertei. Você já participou e agora você é um dos nossos participantes para abençoar essa casa. Nós vamos assistir uma dinâmica. Essa dinâmica vai falar um pouquinho sobre o relacionamento com Deus. Assiste aí. Ei, pessoal, tudo bem? Ó, tô com uma galera aqui. Eles vão fazer uma dinâmica e vamos ver se eles vão sair bem ou não. É o seguinte, meninos, vocês vão colocar essa mexerica dentro do vidro descartável. Vocês têm aí a oportunidade de colocar a mexerica dentro do litro descartável. Vamos tentar? Pode E a colocar. tesourinha? Como vai ser como? Mas tem que ser, pode descascar ela aqui ou tem que ser Faz o inteira? que vocês acharem melhor. Ah, não, já tá rolando. Foi lá, ó. Eu Colocou? Cadê? Ah, você não, colocou pô, a ela é inteira, casca, pô. né? Tá. Agora, Não, vão tá, todo vai. mundo, gente, todo mundo colocando, vão lá. Não, faz direito, faz direito. Não, faz direito. Não tá dizendo furar o negócio, tampa aqui, ó. Não, ó, eu sou próximo. Ah. Isso. Vem aqui. Quero tirar, vai. Muito bem isso. Gente, olha só, os meninos, podem colocando aí. Os meninos, esse pessoal daqui do Marcas do Evangelho, essa turma é muito inteligente, né? Tá vendo, gente? Não precisou um segundo, eles já entenderam a mensagem. Nós não podemos querer que Deus se molde a nós, mas nós devemos nos moldar. E aqui, ó, um aluno de imediatamente colocou a mexerica dentro. A mexerica está representando Deus. E o que ele fez? Ele cortou o vidro e colocou aqui, ó, a mexerica representando Deus. Ele se moldou para receber Deus. Muito bem, palmas para o nosso amigo. Aê! Muito bem. Agora que vocês já assistiram a dinâmica, vamos entender um pouquinho. O pastor Ednilson vai fazer a conclusão, mas eu quero deixar para você uma meditação. Como está o seu relacionamento? Será que você está se moldando às vontades, ao que Deus exige de nós, o que está na palavra, as doutrinas bíblicas? Será que nós, eu e você, temos nos moldado, nos modificado a nossa maneira de pensar ao meditar e a estudar a palavra de Deus? Ou nós estamos querendo que Deus se molde a nós? Porque Deus, Ele não vai se moldar às nossas vontades, aos nossos caprichos, não. É nós que temos que se chegar a Ele e Ele chegará a nós. Então, que você possa meditar aí, prestar atenção, né, ter entendido essa dinâmica de que nós, a única coisa que Deus exige de nós é que nosso caráter seja mudado, que nós nos moldamos, né? O português aqui,
as vontades, ao querer do Senhor, a palavra de Deus, que possamos andar conforme a palavra do Senhor e não querer que Deus se mude ou mude a sua forma de exigir ou a verdade por causa de nós, mas que possamos nós ser transformados pela palavra. É isso aí. Nós estamos aí na conclusão, né? Foi uma lição muito maravilhosa. Falar de fé é muito bom. E não só falar de fé, nós temos que praticar esta palavra, tendo, como foi falado no Conectados aqui, não podemos ser como ateus, aqueles ateus, né, que no momento de dificuldade ele vai e corre para Deus. Nós não podemos ser crentes ateus, né, que estamos vivenciando uma comunidade, participando da comunidade na igreja, mas só cremos em Deus efetivamente quando estamos passando por dificuldade. Nós temos que crer a todo tempo e agradecer a Deus por tudo que a gente passa, mesmo as dificuldades que passamos. Temos que agradecer a Deus porque é um caminho que Deus está nos levando para que o propósito dele seja estabelecido em nossas vidas. Amém? Amém. Então Glória a Deus, vamos né? orar. Vamos orar. Vamos orar, dar tchau para eles. Isso. Gente, tá tão difícil gravar com pouco tempo agora, mas a gente vai aprender, né, pastor? O tempo tá contando e a gente está aqui desesperado com a hora. Vamos orar, Sara. Você quer falar alguma coisa? Dar um tchau para a galera? Não, é só isso. Só isso mesmo. Tchau, pessoal. Então, fecha os olhos aí. Nós vamos encerrar orando, falando com Deus. Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, junto com essa turma linda, Senhor, que possamos pedir a Ti, Senhor, como os apóstolos, como os discípulos, para sermos cheios. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E tchau, Amém. pessoal. Tchau. Fiquem com Deus e um bom domingo. Deus abençoe.